Na semana dos 200 anos da independência, a Brasil Paralelo lançou uma nova edição da maior série já produzida sobre a história do Brasil para revelar a versão não contada nas novelas e nas escolas. Acesse agora ultimacruzada.com e saiba mais. Essa ausência de liberdade tem a ver com essa centralização forçada no MEC. E agora, quando vocês escreveram o livro, a BNCC estava prestes a ser aprovada e agora ela já foi. Sim. Então, ela ajudou ainda mais essa centralização. Sim. Como que vocês veem, e eu começo pela Ana, mas quero muito ouvi-lo também, como que vocês veem essa centralização no MEC por meio de um instrumento que se estende até aquela escolinha do município mais lá, que é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular? É complicado porque a BNCC ela não pretende ser um currículo, né? Ela se chama uma base e aí ela assim, deve caber a cada secretaria de Estado fazer o seu currículo. O currículo da formação docente também é baseado nessa BNCC. Então, eles formam os professores para ensinar aquilo ali. E as secretarias devem desenhar o seu currículo para aplicar aos estudantes. Essa base nacional, ela foi feita de uma maneira extremamente populista. Fazer um currículo não é uma coisa trivial. Uhum. Pessoas devem ser especialistas para fazer. Não é uma coisa simples de fazer. No Brasil, foi feita na base do assembleísmo, né? Vamos juntar, contribuam à sociedade. Então, aí o que aconteceu? O que saiu dali foi a partir de uma disputa, né? Pensou-se, por exemplo, vamos tirar sociologia da escola. Aí veio o sindicato dos professores, os professores, não pode tirar sociologia. Arte, Eu não estou dizendo que tem que ser de um jeito ou de outro. O meu ponto é o seguinte: a maneira como a BNCC foi construída não foi absolutamente técnica. Foi uma coisa foi o resultado de pressões de grupos de interesse para manter o seu quinhão, de uma ideologização que a gente já sabe, já acompanha, para incluir uma parte bastante doutrinadora nisso aí. E, para mim, o que é ainda pior é essa doutrinação, ela está presente, eu acho que da maneira mais nefasta possível na parte da BNCC, na educação infantil e na analfabetização. A maneira como os professores são ensinados a alfabetizar, baseada na abordagem socioconstrutivista, é algo que a ciência cognitiva já mostrou com evidências que não funciona há mais de 30 anos. O Brasil insiste em fazer isso. Então, o professor da educação infantil, da alfabetização, ele é proibido de ensinar. Ele não pode ensinar, tem que esperar. Primeiro, você tem que desenvolver o pensamento crítico de uma coisa que ele não conhece. De uma criança de 5 anos. Então, sobre algo que ele não conhece. Que ele não conhece. Então, primeiro você vai teorizar sobre o nada. Você pede a uma criança que teorize sobre o nada, né? E quando já se sabe, já existem métodos comprovadamente que funcionam, né? Dá só um exemplo pro pessoal de casa, assim, de alguma abordagem meio socioconstrutivista do método global. Do professor brasileiro, assim, que ele fala que... Por exemplo, eles ensinam a ler, assim, tem um contexto, você tem que ter o contexto. Então, vamos estudar crianças sobre como é um bilhete, a estrutura do bilhete. Aí se fala em que momento você manda o bilhete, para que serve um bilhete? Aí se contextualiza toda a história do bilhete. Aí tem ali as palavras, as crianças aprendem globalmente, então eles identificam aquilo ali, como eles ensinam o nome da criança. A primeira coisa que a criança aprende a ler é o seu nome. Você identifica, não porque você conhece os fonemas, eles não aprendem os fonemas. Então o que acontece? Quando aparecem palavras diferentes, que ele ainda não memorizou aquilo ali, o professor não pode ensinar, o professor tem que esperar a criança tentar
da cabeça dele, entender como é que um fonema junta com o outro e forma uma palavra. Porque se o professor ensina, aí está dizendo que o que se diz é que ele está interferindo no processo da criança, que ele de deve aprender. ser só um facilitador. Ele deve ser só um facilitador. Ele não pode ensinar. Isso, o E que corrigir, então, também. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então a criança, ele troca as letras, então faz parte do processo. Deixa ele, que algum dia ele vai aprender. Isso, aí chega, se você tem em casa uma mãe, principalmente a mãe, né? Normalmente é o que tem mais impacto, uma mãe que lê para a criança, que estuda, que tem um vocabulário mais rico, a criança vai, apesar, ele aprende a ler não por causa do método, ele aprende a ler apesar do método. Então, ele vai aprender. Agora, aquela criança que não tem isso, você obrigar ela a passar por isso, chegar aos 12, 13 anos sem saber, porque o professor não pode, e muitos professores ficam angustiados com isso. Ele quer ensinar, mas aí o colega vê, professor tal está ensinando um método castrador que oprime a criança. Método silábico, método fônico. Aí o professor também, que falam que não pode ficar ensinando a repetição, porque é uma coisa... Eu não pode colocar um X em cima, assim, não vermelho. Caneta vermelha, nem pensar. Nem pensar. Agora, cor do sangue. Bacana é deixar o menino chegar aos 13 anos sem saber ler. Aí ele não aprende. Aí depois vão dizer, vamos pensar num jeito de evitar a evasão escolar. Claro que ele vai ter evasão escolar. O cara chega aos 17 anos, né, com os colegas dele de 12, 13, porque ele não consegue entender aquilo ali. Claro que ele vai embora.